Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos encaminhando para a nossa sexta semana de suspensão das aulas presenciais, né? Estou aqui me dirigindo especificamente à turma do nono semestre D, Direito Tributário 1. Até agora nós já encaminhei 5 tarefas para os senhores, né? Nessas 5 tarefas, 3 aulas, 3 videoaulas, né? Com exercícios e com os textos relacionados à matéria. Eu queria alertá-los que nosso programa está sendo cumprido, né? Aquela meta, a matéria que nós tínhamos que dar, nós estamos dando, assim como da mesma forma que como se estivéssemos com aula presenciais, né? Eu tenho mantido o ritmo nesse sentido, tá ok? Sei que não é a mesma coisa, né? É difícil, para mim também é difícil. A gente já falou mais uma vez sobre isso, não vou ficar sendo repetitivo aqui nesse vídeo. Hoje vamos fazer algo diferente, pessoal. Como eu já mandei 5 tarefas, e dessas 5, 3 tinham baterias de perguntas de assinale verdadeiro ou falso, hoje nós vamos responder as atividades remotas encaminhadas aos exercícios da atividade remota 3 e 4. Atividades remotas 3 e 4. Eu encaminhei algumas questões, né? E algum assinale falso verdadeiro e fundamento. Então vamos corrigir conjuntamente esses exercícios, o que acaba sendo uma revisão daquilo que foi visto até agora, tá ok? Além da gente corrigir aqui nessa nossa aula aqui, eu vou encaminhar depois essas questões corrigidas para os senhores estudarem, né? Ainda não sabemos como ficarão definidas as nossas avaliações, as nossas provas, estamos aguardando orientações da coordenação. Obviamente que essas avaliações ocorrerão, né? Só não sabemos ainda o modelo. Então, de qualquer forma, os senhores têm que continuar estudando, né? Como se fossem fazer uma prova presencial, tá ok? Até porque amanhã ou depois pode acabar com esse isolamento e a gente volta e nós teremos que fazer essas provas, tá? Por isso estou encaminhando as aulas e os exercícios relacionados às aulas. Então, vamos corrigir. Então, hoje nós vamos corrigir as atividades 3 e 4, começando pela atividade 3, que eu encaminhei um questionário para os senhores. Vocês têm anotado aí. Então, acompanhem com eles lá. Vamos lá. O questionário parece que tinha 26 questões, se não me engano, mas vamos lá. Vamos corrigir rapidamente. Como eu disse, eu vou encaminhar isso fisicamente para os senhores também, através do e-mail, essas respostas. Então, vamos lá. A primeira pergunta que nós temos aqui no questionário é o seguinte: qual o objeto de estudo do direito financeiro e do direito tributário? Muito bem. Vocês pegarem o texto da matéria que eu encaminhei para os senhores, vocês vão ver que o direito tributário é como se fosse um sub-ramo do direito financeiro. O direito financeiro é mais amplo que o direito tributário. Assim, o direito tributário tem por finalidade uma atividade mais ampla, relacionada à obtenção, gestão e aplicação dos recursos arrecadados, né, para se satisfazer as necessidades coletivas. Já o direito tributário, ele estuda exclusivamente, o objeto do direito tributário é o tributo, pessoal. Estuda os princípios e as normas que regulam a tributação e principalmente o tributo, que é um dos principais elementos da arrecadação do Estado. Então, o direito financeiro é mais amplo. Ele se importa com as despesas, as questões orçamentárias, onde vai ser investido. O direito tributário diz respeito apenas à arrecadação, de onde vem esse dinheiro, tá ok? Que é o tributo, que é objeto do direito tributário. Que é a nossa próxima pergunta. Defina tributo. Também nas nossas primeiras aulas, ainda presenciais, nós demos esse conceito. E esse conceito pode ser extraído lá do artigo 3º. Aliás, extraído não, ele está lá expresso no artigo 3º. É toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Esse é o conceito do CTN, esse é o conceito que cai em prova, pessoal. Prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou valor que possa exprimir, que não constitua por sanção por ato ilícito, instituída em lei, princípio da legalidade, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, tá? Artigo 3º, prestem atenção, conceito de tributo. A terceira questão do nosso questionário, ela também está relacionada ao próprio conceito de tributo. A pergunta é: multa é tributo?
explique e justifique. Pessoal, o próprio artigo 3º que acabamos de ler, que dá o conceito de tributo, diz que multa não é tributo, né? Tá lá, que não constitua sanção por ato ilícito. E qual é a explicação? Pessoal, tributação pressupõe comportamento lícito. Lícito. Então, uma conduta ilícita não pode ser tributada. Essa é a regra. Então, a multa não é tributo, tá? Ok? Tá lá expresso no artigo 3º. Próxima questão. O que significa o princípio da legalidade estrita em matéria tributária? Pessoal, assim como o direito penal, nós até brincamos com isso, né? Qual que é o órgão mais sensível do homem? É o bolso. Então, se tratando de tributação, não existe outra forma de instituir, de aumentar um tributo que não seja a lei. E quando eu falo em lei, é aquela lei aprovada pelo Poder Legislativo, composto por pessoas eleitas pelo povo. Isso é legalidade estrita. Então, nenhum outro instrumento pode tratar de tributação, senão aquela lei. Nós, óbvio, falamos da questão da medida provisória, etc, ela que tem força de lei, né? E, teoricamente, ela pode também instituir. Mas o princípio da legalidade estrita é nesse sentido, pessoal. Somente a lei aprovada pelo Poder Legislativo tem o condão de instituir ou majorar tributos. Isso é legalidade estrita, tá, ok? E a quinta questão, na mesma linha, continuando, como eu falei para os senhores, mais que um questionário, como se fosse uma revisão. Existe alguma exceção ao princípio da legalidade em matéria tributária? Pessoal, a resposta é não, não existe. O que existe, e a doutrina chama, é de uma aparente exceção ao princípio da legalidade estrita. Essa aparente exceção pode ser verificada no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição, que permite que o Poder Executivo altere as alíquotas de determinados impostos, entre eles o IPI, Imposto de Importação, Imposto de Exportação e IOF. E o Executivo faça por decreto. Professor, mas não é exceção? É aparente exceção pelo seguinte: esses impostos são dotados do caráter extrafiscal. Mais do que arrecadar, eles têm outra finalidade. Impedir, por exemplo, que determinada mercadoria saia do país, incentivar a produção de determinados setores, assim por diante. E por que é um aparente? Porque o Executivo vai poder trabalhar com alíquotas desses impostos, mas dentro dos critérios estabelecidos em lei. Então a lei vai estabelecer um mínimo e um máximo, e dentro desses mínimo e máximo o Poder Executivo pode trabalhar. Por isso é uma aparente exceção à legalidade. Artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. Sexta questão, defina extrafiscalidade. Eu acabei de falar de extrafiscalidade. Nada mais é do que a utilização de instrumentos tributários para fins não tributários. Eu utilizo, por exemplo, o tributo para impedir, por exemplo, a saída de divisas do território nacional, aumentando o IOF, por exemplo. Então eu não quero arrecadar, mas eu quero impedir que esses ativos saiam. Então é uma forma de utilizar o tributo com outra finalidade, tá? Sétima questão. O que significa o princípio da anterioridade tributária? Preste atenção. Não tem nada a ver com o princípio da anualidade, que já não existe mais. O princípio da anterioridade, genericamente falando, está previsto no artigo 150, inciso 3, letra B da Constituição, 153B. E garante que o contribuinte só estará sujeito ao novo tributo, ao aumento do tributo, em relação às leis publicadas no exercício seguinte posterior. Então, se hoje for instituído um tributo, só pode ser exigido no exercício seguinte. É também chamado princípio da não surpresa, pessoal. Então não pode no mesmo exercício financeiro exigir um tributo que foi aumentado ou que foi criado, tá? Esse é o princípio da anterioridade. Agora, esse princípio, e é objeto da próxima pergunta, ele limita espécies, né? Então a pergunta é: quais são as espécies de anterioridade previstas na Constituição? São 3 espécies, pessoal. Nós falamos disso também ainda durante nossas aulas presenciais, pessoal. A primeira é essa que acabei de falar,
criou um tributo hoje, só no exercício seguinte, é chamada de anterioridade comum. Eu tenho também a chamada princípio da anterioridade mínima, que é previsto no artigo 150, inciso 3, letra C, que exige pelo menos 90 dias antes que a lei que instituiu o novo tributo ou majorou possa incidir. Por isso que é mínimo, no mínimo 90 dias. Então vamos imaginar, a lei foi publicada no dia 31 de dezembro, aumentando o novo tributo. Pelo princípio da anterioridade comum, já podia exigir no dia 1º de janeiro. Mas, tendo em vista a anterioridade mínima, somente 90 dias. Então, o mínimo que tem que se esperar é 90 dias, por isso, anterioridade mínima, tá? E temos também a chamado princípio da anterioridade especial, que aqui diz respeito especificamente às deixa eu acertar aqui, as contribuições especiais. Opa, aqui, pronto. É também conhecido como princípio da anterioridade nonagesimal, né? Ele é previsto no artigo 195, parágrafo 6º, 195, parágrafo 6º, e diz respeito às contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social. Em relação a elas, que também são tributos, é sempre exigido o princípio da anterioridade de 90 dias. É sempre 90 dias, pouco importa se criou hoje ou se no final do ano, é sempre 90 dias, tá? Então são 3 espécies de anterioridade que nós temos no nosso sistema, tá, pessoal? Todas com a finalidade de evitar a surpresa ao contribuinte. Fala assim, ó, o tributo pode ser aumentado, pode criar novos dentro daquelas competências? Sim, mas temos que obedecer esse princípio da anterioridade, tá? E a próxima pergunta, ainda dentro da questão da anterioridade, quais as exceções em relação ao princípio da anterioridade? Aqui nós temos o seguinte, pessoal. Eu não vou mencionar cada uma, as respostas são várias exceções, toma cuidado com isso. Nós fizemos até em sala de aula um quadro sobre isso, né? Então nós temos as exceções ao princípio da anterioridade comum e as exceções da anterioridade mínima, né? As exceções em relação à anterioridade comum são previstas no artigo 150, parágrafo 1º, primeira parte. Eu quero que vocês leiam esse dispositivo com atenção. Artigo 150, parágrafo 1º, quero que vocês leiam com atenção. Tem um ponto e vírgula dividindo lá eles, pessoal. Então, a primeira parte, ela excepciona do cumprimento do princípio da anterioridade comum. E a segunda parte, do mesmo parágrafo, artigo 150, parágrafo 1º, ela excepciona o cumprimento da anterioridade mínima. Então, leiam com atenção esses dispositivos, tá, pessoal? E olha, aqui é importante, né? O imposto de renda, por exemplo, ele não precisa observar a anterioridade mínima, mas tem que observar a anterioridade comum, enquanto que o IPI deve observar a mínima, mas não a comum. É uma doideira, pessoal. Toma cuidado, faz um quadro lá, que vocês vão... É a questão que vive sendo explorada, não tem outra forma senão fazer um quadrinho, né? Memorizar as exceções à anterioridade. Então a regra é essa, criou só no exercício seguinte, ou pelo menos 90 dias. Mas existem algumas exceções, tá, pai? E elas se justificam até pela própria natureza desses impostos que são excepcionados, tá? Impostos, esses tributos, genericamente falando. 10ª questão, o que significa o princípio da capacidade contributiva? Capacidade é um dos princípios mais importantes do direito tributário, específico do direito tributário. Ele, na verdade, alguns autores dizem que está relacionado ao princípio da isonomia, né? No princípio da isonomia, da igualdade. A ideia é de que, basicamente, quem tem mais tem que pagar mais. Quem tem menos, paga menos, assim vai. Então, a contribuição aos cofres públicos deve ser buscada naqueles que têm mais condições, que têm mais capacidade econômica. Daí, por que você estabelecer uma alíquota só acaba sendo anti-isonômico? Você tem que estabelecer alíquotas maiores para aqueles que têm mais riqueza e assim por diante. Então, ok, pessoal? Isso é capacidade contributiva. O próximo princípio, dentro dessa mesma linha, conectado aqui à capacidade contributiva, a pergunta é: o que significa o princípio da progressividade? Fundamente. Progressividade é o seguinte: maior será a alíquota quanto maior for a base de cálculo. Tá aqui também relacionado à capacidade contributiva, tá, pessoal? E vários impostos prevêem expressamente
a progressividade. É o caso do IPTU, IPVA, o ITR. Lá nas respostas que eu vou encaminhar para os senhores, tem todos os artigos bonitinhos para os senhores, tá? Mas nada mais do que isso, progressividade, alíquotas maiores, quanto maior for a base de cálculo. Agora, preste atenção, existem duas espécies de progressividade. A próxima, inclusive, aqui é objeto da nossa próxima questão. O que significa o princípio da progressividade extrafiscal? Quando se fala extrafiscal, extrafiscalidade, pense o seguinte, a atividade fiscal está relacionada à arrecadação. Então seria a progressividade extrafiscal seria no sentido de aumentar as alíquotas ou diminuir, não para arrecadar, mas para outra finalidade. Tá? E ela é prevista no artigo 153, parágrafo 4º, como forma de modular condutas. Né? Então, existe, por exemplo, a possibilidade de você estabelecer progressividade extrafiscal do IPTU, em relação àquele imóvel que não está cumprindo sua função social. Então, a ideia de você aumentar as alíquotas é que o indivíduo dê a destinação social ao imóvel, não que ele pague mais tributo, por isso que é extrafiscal. A ideia da extrafiscalidade diz respeito a essa modulação de condutas, utilização dos tributos com outras finalidades que não apenas arrecadatórias, tá? Tudo bem, pessoal? Importante acompanhar aí essa solução das questões, inclusive com o material que foi encaminhado para os senhores, tá? 13ª, o que significa o princípio do não confisco? Não confisco, pessoal. Ele é previsto, ainda que ele é previsto no artigo 150, inciso 4º. Pessoal, você não pode utilizar o tributo como forma de confiscar, de forma a desnaturalizar o patrimônio. Está ligado ao princípio da propriedade, pessoal, direito de propriedade. Então, não posso estabelecer alíquotas escorchantes, alíquotas de 80%, 90%, que quase desnaturalizam o patrimônio, né? Então, eu tenho que levar em consideração a capacidade econômica do contribuinte ao exigir a sua colaboração, mas não de forma a tomar a sua propriedade. Então, alíquotas assim, de 70%, 80% são fora do razoável, tá? Daí porque a proibição do confisco, né? Tudo bem? Artigo 150, inciso 4. A 14ª questão, quais as espécies tributárias previstas na Constituição? Aí, depois de muita discussão em relação a quais são os tributos previstos no nosso sistema, nós já sabemos que o próprio STF já chancelou a ideia da teoria quinquipartite, são 5 espécies tributárias, né? Em que pese o CTN falar apenas 3, nós temos sim hoje, após a Constituição de 88, 5 espécies, que são impostos, contribuição de melhoria, taxas, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, tá? As 5 espécies tributárias previstas na nossa Constituição, tá? Não tenho medo de errar em relação a isso, pessoal. Todos são tributos, tá? 15ª, defina imposto. Imposto, já falamos, professor, é uma espécie de tributo. Tributo é gênero, imposto é espécie. É a prestação em dinheiro para fins de interesse coletivo que uma pessoa jurídica de direito público exige, por lei, a todos aqueles que detenham capacidade contributiva, sem que lhe assegure qualquer vantagem. É um tributo não vinculado, pessoal. Então, todos aqueles que têm capacidade contributiva devem contribuir com o financiamento das atividades estatais. E o Estado não promete nada em troca desse pagamento específico. Daí é porque nós estamos diante de um chamado tributo não vinculado, tá? Então, todos aqueles que têm capacidade econômica contributiva devem contribuir. Daí, e de que forma? Através dos impostos, tá? Normalmente, os fatos geradores dos impostos estão ligados à riqueza. Então, obter renda, ser proprietário, etc, etc. Nós vamos ver com calma isso daí quando estudarmos cada uma das espécies tributárias, tá? 16ª, o que é imposto residual? Então, vamos conectar aqui, prestar atenção no nome. Resíduo, né? Resíduo é o que sobra. Então, a Constituição elenca quais são os tributos de competência da União, quais são os impostos dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. E dá também à União, artigo 154, inciso 1, a possibilidade de criar outros impostos, chamados residuais, tá? Estão lá no artigo 154, inciso 1. E eles
no caso, para que sejam instituídos esses impostos residuais, tem que ser por lei complementar, não poderão ser cumulativos e nem possuir a mesma base de cálculo, hipótese de incidência de imposto que já exista, tá? Impostos residuais. 17ª questão, quais são os impostos de competência nominada da União, aqueles que têm nome, eles estão previstos no artigo 153, incisos 1 ao 7, 153, inciso 1 ao 7. São 7 impostos. Vão lá e leio, cai em prova, imposto de renda, IPI, IOF, imposto sobre grandes fortunas, são 7 impostos, tá? 153, 1 ao 7. 18ª, quais impostos de competência nominada dos estados? Artigo 150, incisos 1 ao 3. Desculpa, artigo 155, incisos 1 ao 3. São 3. ICMS, IPVA, ITBI. Desculpa, ITCMD. ICMS, IPVA, ITCMD. E quais os impostos de competência nominada dos municípios? Questão 19. Artigo 156, incisos 1 ao 3. 156, 1 a 3. ISS, IPTU e o ITBI, tá? São 3 também. Então, são 7 da União, um até hoje não foi regulamentado, Imposto sobre Grandes Fortunas, 3 dos municípios e 3 dos estados. E o Distrito Federal? A gente já sabe, né, que de acordo com o artigo 147, o Distrito Federal detém competência estadual e municipal, então ele pode cobrar os impostos estaduais e municipais que nós já nos referimos, tá? 21ª questão, defina a taxa. O conceito de taxa, pessoal, está no artigo 77 do CTN. São tributos que têm por fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico divisível. Então, duas espécies de taxa. Taxa de polícia, que diz respeito ao ato de fiscalização do Estado, e a taxa de serviço, pela prestação de um serviço diretamente. É um tributo vinculado, porque você paga e vê a contraprestação do Estado, tá? E a próxima questão é exatamente nesse sentido, que são tributos vinculados e não vinculados. E nós, indiretamente, já respondemos a essa questão. O imposto é um tributo vinculado. Um tributo não vinculado. Vinculado ao quê? A uma atividade estatal diretamente relacionada ao contribuinte. Então, quando você paga imposto, você não vai ver nada diretamente relacionado a você. O dinheiro arrecadado com o imposto serve para financiar os serviços públicos gerais, educação, saúde e tal, para todos. Já os tributos vinculados, a taxa é um exemplo, né? Você paga e vê a contraprestação. Então, você paga para remover o lixo na frente da sua casa, o entulho na frente da sua casa. Você paga para obter um alvará. Então, você tem uma contraprestação diretamente relacionada a você. Essa classificação do professor Geraldo Ataliba ainda hoje é muito utilizada, inclusive pelo STF, tá, pessoal? Tá aqui nas respostas eu mando até alguns exemplos para os senhores. A 23ª, que são impostos reais e pessoais, tá? Impostos pessoais são aqueles que levam em consideração as condições pessoais do contribuinte. Aliás, esse é um princípio da nossa Constituição, que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, até para você identificar a capacidade contributiva, né? Um exemplo é o imposto de renda, é o imposto pessoal. Imposto real, aquele que diz respeito à coisa, pouco importando pela situação pessoal do contribuinte. Então, o IPTU, o imposto de renda, basta que você tenha uma casa, basta que você tenha um veículo, que você vai ter que pagar esses impostos, pouco importando a sua condição, a sua capacidade econômica. O fato de você ter a propriedade, né, já é suficiente para a ocorrência do fato gerador desses impostos. 24ª, questão que nós discutimos em sala, pedágio é tributo? Em duas correntes. A corrente que diz que sim, que é um tributo, que é uma espécie de taxa, inclusive o próprio STF já afirmou isso, né? Eu estou mencionando o julgado aqui, né? E uma leitura mais atenta no artigo 150, inciso 5 da Constituição, leva a essa conclusão, né? E seria uma taxa de conservação, né, das rodovias públicas, daí ser um tributo. Agora tem uma corrente administrativa que defende que é preço público. Nós discutimos bastante sobre isso, tá? Tá a resposta que vai para os senhores bem completa no texto que eu estou encaminhando. 25ª, quais os requisitos para a instituição da contribuição de melhoria? 2, pessoal. Uma obra pública e a valorização imobiliária. Você tem que ter uma obra pública
realizado com o dinheiro de todos, uma obra pública, que valorizou particularmente o imóvel de alguém, de um contribuinte. Então, dentro dessas presentes esses requisitos e outros mais esmiuçados na lei, é possível a instituição da contribuição de melhoria. Mas, constitucionalmente, exige-se a obra pública e a valorização imobiliária. Tá? 26. Em que hipótese podem ser instituídos os empréstimos compulsórios? São duas as hipóteses, pessoal. Estão no artigo 148. Para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência. Olha, interessante falar de empréstimo compulsório. Nós estamos nesse momento de pandemia, que seria um momento, inclusive, para ser instituído uma espécie tributária desse jaez. O empréstimo compulsório cabe certinho nessa primeira hipótese, tá? E a segunda hipótese, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevância nacional, tá? No artigo 148, só ler. E a 27, de quem é a competência para a instituição das chamadas contribuições especiais. Pessoal, contribuições especiais, a quinta espécie tributária, né, que nós falamos, ela é prevista no artigo 149. E se fizer uma leitura do artigo caput, vocês vão ver que é competência exclusiva da União. Mas o próprio parágrafo 1º do 149 acaba desmentindo isso, ao estabelecer que os estados e municípios também podem criar contribuições para o custeio de sua previdência própria, né? Então, a regra é as contribuições especiais de competência exclusiva da União, salvo as contribuições para o financiamento da previdência própria dos estados e municípios. E a última questão aqui, desse primeiro questionário, da atividade 3, defina parafiscalidade. Parafiscal, ao lado do fisco. Significa o seguinte: quando uma outra pessoa política, que não aquela que detenha competência, arrecada para si determinado tributo. Exemplo que nós demos, inclusive, foi as contribuições previdenciárias, cuja competência é para instituir da União, mas quem arrecada é o INSS, autarquia federal. Tá ok, pessoal? Vamos lá, continuando. Agora vamos para as atividades 4, pessoal. Atividade 4, atividades remotas 4, aquelas que eu passei, foi o primeiro questionário. Agora o segundo questionário, que eu tenho um grupo de questões assinale verdadeiro ou falso, e depois algumas perguntas. Então vamos lá. As primeiras são: assinale verdadeiro ou falso, justificando e fundamentando sua resposta. A primeira afirmação: competência e capacidade tributária possuem o mesmo significado. Falso, pessoal. Competência diz respeito à instituição e à majoração dos tributos. Quem detém? Só as pessoas políticas. União, Estados, Federal e municípios. E ela é indelegável. Capacidade tributária ativa diz respeito à cobrança, essa pode ser transferida. Acabei de dar um exemplo. A competência para instituir as contribuições previdenciárias é da União, mas o INSS arrecada para si. Então, quem detém a competência é a União. Quem tem capacidade tributária ativa é o INSS. Tá? Então, são coisas distintas. Existe diferença entre imunidade e isenção? Sim, pessoal, são coisas também distintas, né? Dentro do conceito tributário. Embora ambas digam respeito à desoneração do pagamento do tributo, a isenção ela tem previsão na lei. Tá? Ela pressupõe a incidência, de acordo com a teoria adotada pelo Código, né? E há uma dispensa do pagamento do tributo. Artigo 175 do CTN. Já a imunidade tem previsão constitucional e, de acordo com a doutrina, é uma hipótese de não incidência constitucionalmente prevista. É como se o Estado, a Constituição, ela dá competência, mas tira em relação àqueles fatos. Então são coisas distintas, principalmente se levarmos em consideração a teoria adotada pelo Código, que define isenção como hipótese de exclusão. Então, para o Código, para que ocorra a isenção, é necessário primeiro que incida o tributo. Já na imunidade, a Constituição impede a própria incidência. Então, são conceitos distintos, tá, pessoal? Tá nos textos que nós falamos, comentei sobre isso nas nossas aulas, tá? Terceira afirmação: a lei complementar pode estabelecer outras hipóteses de imunidade. Falso, pessoal. Só a Constituição pode imunizar. As hipóteses de imunidade são aquelas previstas na Constituição. É, inclusive, a diferença em relação às isenções, né, pessoal? Isenção, quem prevê é a lei da pessoa política que tem competência,
e imunidade quem prevê a Constituição. Quarta, as empresas públicas são beneficiadas pela imunidade. Pessoal, em regra não. Pessoal, as pessoas jurídicas, inclusive as empresas públicas ligadas a uma atividade privada, não se beneficiam das imunidades, né? Então, está lá no artigo 173, parágrafo 2º da Constituição. O exemplo que nós demos, inclusive, é a Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é uma empresa pública, 100% capital federal. Mas é um banco que concorre com os outros. Então, nessa linha, e de acordo com os princípios que envolvem a economia, as empresas públicas e as sociedades economistas não podem gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Então, a imunidade não abrange as empresas públicas, tá? Salvo algumas exceções, como, por exemplo, já definiu o STF em relação aos Correios, que exerce uma atividade no serviço público e sim goza da imunidade, tá? 5. Todas as entidades assistenciais e educacionais são beneficiadas pela imunidade? Falso, pessoal. Só as entidades sem fins lucrativos e que atendam os requisitos legais. Então tem que preencher os requisitos que são previstos no CTN, artigo 14, né? Onde está isso? Artigo 150, inciso 6, letra C da Constituição. 150, 6C. Sexta afirmação. O artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2, é um exemplo de imunidade objetiva. Falso também, pessoal. É só vocês lerem que vocês vão perceber que é aquele, inclusive está no nosso texto, eu falei sobre isso, é uma hipótese de isenção mista, porque envolve a pessoa, né, do trabalhador rural, e a pequena propriedade rural. Então envolve tanto a coisa como a pessoa. Só ler o artigo 153, parágrafo 4º, que vocês vão perceber isso. Sétima, somente os partidos políticos com representação no Congresso Nacional são beneficiados pela imunidade? Falso também, pessoal. O artigo 156, letra C, que fala da imunidade dos partidos políticos, não exige a representação no Congresso. Então, qualquer partido político, ainda que não tenha representação no Congresso Nacional, goza da imunidade tributária. 150, inciso 6, letra C, tá? Oitava, a denominada imunidade recíproca atinge todos os tributos? Falso, pessoal. A imunidade recíproca diz respeito apenas aos impostos, que é uma espécie de tributo. Onde está isso? É só ler artigo 150, inciso 6, letra A. Nona, a imunidade desobriga também o cumprimento das obrigações acessórias. Falso, pessoal. Falamos muito sobre isso. A imunidade diz respeito apenas às obrigações principais, que é aquela de pagar, de levar dinheiro aos cofres públicos. Qualquer outra obrigação tributária, escriturar livros, emitir notas, fazer declarações, não são abrangidas pela imunidade, tá? E a 10ª e última afirmação aqui, né, dentro do assinale falso verdadeiro, a competência em matéria tributária é comum a todas as pessoas políticas. Pessoal, em matéria tributária, isso também é matéria de direito constitucional, né? Mas em matéria tributária, a competência é concorrente entre União, Estados, Federal e municípios. Artigo 24, inciso 1. Competência é concorrente, não competência comum. Há diferença entre elas, lembram? Direito constitucional. E para a gente encerrar, tem algumas questões aqui. Agora sim, mais um questionarinho em relação às atividades 4. Qual a diferença entre imunidade e isenção? Já falamos sobre isso, né? Percebe que são exercícios de fixação, por isso que às vezes eu repito, né? Mas basicamente, na verdade, ambas nós temos a desoneração, só que numa impede a própria ocorrência do fato gerador, a hipótese de incidência, no caso da imunidade, previsto na Constituição, enquanto que a isenção é a dispensa do pagamento, né? Ocorre o fato e ele dispensa o pagamento, e é previsto em lei. Falamos bastante sobre isso, né? Que é a imunidade recíproca, nada mais é do que a imunidade entre os entes políticos, né? A União não paga os impostos para o município, e assim como os municípios não pagam para a União, etc. Então, vamos imaginar que a União alugue um imóvel ou tenha um imóvel no município. Ela não vai pagar IPTU em relação a esse imóvel. Então, é chamada imunidade recíproca entre os entes,
entre os entes políticos. Um não paga tributo ao outro. 3. Quais as espécies tributárias podem ser objeto de imunidade? Pessoal, basicamente, se a gente olhar na Constituição, em regra, as imunidades dizem respeito aos impostos. Porém, existem casos de imunidades de contribuições sociais, no artigo 195, parágrafo 7º, e de taxas. No artigo 5º nós temos alguns exemplos, né? E também uma contribuição de intervenção do domínio econômico, artigo 149, parágrafo 2º. Então a regra é, as imunidades dizem respeito aos impostos, mas também existem alguns dispositivos constitucionais que imunizam outras espécies tributárias. Nas respostas que eu vou encaminhar para os senhores, constam aí essas outras imunidades relacionadas a outros tributos. A quarta questão, o que são imunidades objetivas e subjetivas, tá? É uma classificação doutrinária, né? A imunidade objetiva é quando diz respeito, por exemplo, a coisa. Por exemplo, a imunidade dos livros e dos CDs lá que foi falado para os senhores, né? Diz respeito à coisa, não incide nenhum imposto sobre os livros. Objetiva. E subjetiva, quando diz respeito às pessoas. E nós temos também a chamada imunidade mista, que nós já demos o exemplo, quando envolve pessoa e coisa. A quinta questão é a última aqui, dessa nossa atividade 4. O que significa imunidade ampla e imunidade restrita? Imunidade ampla alcança qualquer tributo, impostos, taxas, contribuição de melhoria. E a restrita diz respeito apenas aos impostos. Qual que é a nossa, professor? Olha, a nossa, como eu disse, em regra, diz respeito aos impostos. Mas existem algumas imunidades específicas de outros tributos, tá, pessoal? Tudo bem, pessoal? Então aí é apenas uma conferência daqueles exercícios que nós passamos. Vão estudando, acabou sendo uma revisãozinha do que a gente falou até agora, né? Vocês têm ainda aí para a semana que vem as atividades remotas 5, tá? E na próxima semana vamos ver como que caminha aí essa suspensão das aulas até aqui. Há uma expectativa de até o final do mês voltar, mas enquanto isso não vem, nós vamos continuando com esse método mesmo, tá ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha, tá? Ainda falta eu corrigir os exercícios 5, mas mais à frente nós faremos essa correção, tá ok? Um abraço a todos e até a próxima.